Boa tarde a todas as mulheres arteiras que estão vendo o nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Fernanda, tenho formação em biotecnologia e sou professora do IFSC Garopaba. Eu sempre adorei trabalhar com plantas, então hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de propagar algumas ervas que são bem interessantes para a gente ter em casa, como orégano, alecrim, manjericão. Então vamos lá? Bom, então o primeiro método de propagação que eu vou mostrar para vocês é por semente. Para a gente fazer uma sementeira, já que o nosso projeto tem a ver com sustentabilidade, nós vamos utilizar então esse fundo de galão de garrafa de água. Olha só, eu fiz alguns furinhos aqui embaixo para que a água possa percolar e a bandejinha não fique tão úmida, ok? Então nós vamos colocar substrato aqui dentro. Para uma sementeira, o substrato ele precisa segurar bastante umidade. Então pode ser a terra que você tem no jardim mesmo, uma terra com bastante matéria orgânica, pode ser um substrato misturado com vermiculita, pode ter um pouquinho de argila junto, sem problemas. Uma sementeira, ela não precisa ser muito alta, tá? Não precisa ter muito substrato. Nós vamos então fazer alguns furinhos. Vocês podem usar um lápis, um palito de churrasco. Nós vamos fazer alguns furinhos. Vamos deixar um espaçamento de mais ou menos 2 centímetros entre cada furinho. Ele não precisa ser muito fundo também. Cerca de 1 centímetro de profundidade tá bom. Como as sementinhas das ervas elas são bem pequenininhas, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar de 2 a 3 sementinhas por buraquinho, ok? Muito bem. Colocadas as sementinhas, nós vamos tapar os buraquinhos. Quando essas sementinhas se desenvolverem, nós vamos então escolher qual delas está melhor, qual é a melhor desenvolvida, certo? E descartaremos as outras. Bom, eu tenho uma dica para vocês. A sementeira pronta, a sementinha semeada, na hora de fazer a rega da sementeira, às vezes, quando coloca água, as sementes acabam saindo para fora dos buraquinhos e boiando. Então, uma dica legal é, vocês podem colocar um paninho, um pano de prato por cima e proceder a rega com o pano, certo? Assim vai impedir que a água acabe soltando ou tirando as sementinhas do lugar. Essas sementinhas precisam estar bem úmidas, certo? E elas não precisam ficar num lugar muito ensolarado. Elas podem ficar em um lugar iluminado, mas de preferência na sombra. Então, se vocês forem colocar no jardim ou no quintal de vocês, escolham um lugarzinho com sombra, ok? Se vocês forem plantar em casa, na sacada, na varanda, vocês podem escolher uma parte que não pegue tanto sol. Gente, esse procedimento para sementes, tá? Vocês podem fazer para qualquer tipo de semente. Seja semente de orégano, de manjericão ou até de hortaliças como alface. E a segunda forma de propagação que eu vou mostrar para vocês então é fazer estaquia. E a estaquia consiste em fazer pequenas estacas e depois enraizá-las. Nós vamos começar então pela plantinha do alecrim. O alecrim, ele é uma erva muito boa para colocar em temperos, ele tem um aroma maravilhoso e como nós vimos em uns vídeos passados, ele também é muito bom para fazer sabonetes e shampoos caseiros artesanais. Bom, como a gente faz a estaquia da planta de alecrim?
O alecrim tem essa parte mais herbácea, ó, a parte mais nova. Essa partezinha aqui, ela vai ser um pouco mais complicada para enraizar. Então, para nós fazermos estacas, nós vamos utilizar essas partezinhas aqui, ó, mais lenhosas, ou seja, os raminhos que estão mais lignificados, mais durinhos, tá? Olhem só, presos a esse raminho lignificado, eu tenho várias brotações já. E essas brotações aqui podem então dar origem a uma nova planta. Então, como nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos precisar de um vasinho. Aqui eu estou usando copos de iogurte com furinhos embaixo. Nós vamos colocar bastante terra, certo? Nesse vaso. E vamos então fazer pequenas estacas. Eu vou colocar 2 estacas nesse vaso aqui. Eu cortei a estaquinha, eu vou limpar a parte de baixo dessa estaca, ok? E eu vou também cortar o ápice dela. Vou tirar a parte apical, porque dessa forma eu estimulo o crescimento dessa estaquinha, certo? Aí eu venho aqui embaixo. Vocês podem fazer isso com uma tesourinha de poda, como a minha, ou vocês podem fazer com uma faca, com uma tesoura normal. Eu venho aqui embaixo e raspo um pouquinho da casca. Olha só, dessa forma. O alecrim, ele tem um bom enraizamento. Então, eu não preciso utilizar nenhum enraizador, nenhum produto exógeno nele. Eu posso só colocar essa estaquinha aqui na terra. Então, nós vamos colocar uma e vamos fazer mais uma estaquinha. Eu limpo as brotações aqui de baixo. Olha só, eu vou limpar essas brotaçõezinhas aqui. E essas 2 brotaçõezinhas novas é que vão formar a minha planta. Eu vou então raspar um pouquinho a base dessa estaca. Ok? E coloco ela na terra. Muito bem, feito isso, nós então precisamos proceder à rega desse vaso. Essas estaquinhas, como elas acabaram de ser transplantadas, elas também vão precisar ficar na sombra. O alecrim, ele é muito interessante, ele não é uma planta que precisa de muitas horas de sol e ele não precisa também de sol direto. Então você pode cultivá-lo num lugar com bastante luminosidade, mas que não pegue sol direto. Ele precisa de apenas bastante luminosidade, ele se dá bem em alguns locais mais frios, certo? Então ele é uma plantinha ótima para se ter até dentro do apartamento. Eu moro em um apartamento e tenho várias mudinhas de ervas aqui, porque elas são muito simples de cultivar e muito simples de propagar, como vocês estão vendo. Nós vamos então agora fazer uma estaca de manjericão. Olha só, o manjericão, eu tenho esse vaso bem grande, já faz alguns anos que eu tenho ele, ok? O manjericão, nós podemos enraizá-lo da mesma forma que fizemos o alecrim, mas assim como a hortelã, nós podemos tirar um ramo mais herbáceo de manjericão. Eu vou tirar o ramo, eu vou cortar. Vocês estão vendo que tem umas florzinhas aqui já se desenvolvendo? Eu vou cortar essa parte apical, vou limpar as folhinhas de baixo e eu posso colocar o manjericão para enraizar em um copinho com água. Então é muito simples, quer ver? Então nós pegamos um copinho, enchemos esse copinho de água e colocamos esse raminho de manjericão dentro. Em questão de 2 semanas mais ou menos, na parte
na base desse ramo, várias raízes vão se formar. A partir do momento que tenha raízes de mais ou menos 2 centímetros, vocês já podem então transplantar para o vaso. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um exemplo, olha só, esse era um raminho de hortelã. Eu fiz isso com ele há uns 15 dias atrás, ó, coloquei ele na água. E olha só o tamanho das raízes que ele já está. Acredito que faz uns 20 dias já que ele está na água. Então, dessa forma aqui, eu posso podar um pouquinho essas raízes, eu posso tirar uma quantidade dessas raízes e agora então colocar esse raminho de hortelã em um vaso. Vamos fazer isso? Vamos então abrir um buraquinho para essas raízes e vamos colocar essa mudinha de hortelã aqui dentro. Bom, essa é uma das formas que nós podemos enraizar a hortelã e o manjericão, pelos raminhos mais herbáceos dessas plantas. Daqui a umas 2 semanas vocês podem ver então que já vão ter raízes nesse raminho aqui. Pessoal, mais o manjericão nós podemos fazer também como o alecrim. Pegar alguns ramos mais lenhosos, olha só, olhem essa minha planta aqui, ó, de manjericão. Alguns ramos, ó, a parte mais lenhosa do ramo, e eu posso fazer estacas assim como nós fizemos no alecrim. Então vamos lá. Eu tirei aqui embaixo, vou manter então essa base mais lenhosa. Vamos limpar todas as folhinhas aqui de baixo, olha só. E essa minha nova mudinha, ela vai ter esses 2 raminhos aqui, vão formar a minha nova mudinha, ok? Nós podemos também cortar essa partezinha aqui. E vamos então colocar em um vasinho. Muito bem, então nós vamos raspar também, tirar essa partezinha superficial aqui, essa casquinha, tá? Da base da nossa nova mudinha, certo? Bem superficial, é só para retirar a casca mesmo, ok? E vamos então colocar na terra, certo? Vamos regar esse vasinho, é sempre muito importante, depois que vocês fazem as estaquinhas, regar e manter essas plantas bem úmidas pelas próximas 2 semanas, ok? Como nós fizemos um corte, essas plantas elas podem vir a murchar, o manjericão principalmente. E olha só que interessante, eu vou retirar os brotinhos apicais. Quando eu tiro o ápice da planta, a parte apical, eu estimulo a planta a se desenvolver, eu estimulo a planta a crescer e a formar brotações laterais. E na formação de uma estaquinha, de uma muda nova, é exatamente isso que nós queremos. Então eu vou cortar essas 2 partezinhas apicais aqui e vou cortar essa aqui também. O manjericão, ele pode ficar murcho pelos próximos 10 dias, mais ou menos, tá? Não se preocupem. O importante é deixar sempre a sombra e regar regularmente, para que o solo esteja sempre bem úmido. Ok, pessoal? Bom, e por último, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer estaquinhas de orégano. Orégano é maravilhoso, tem um aroma muito delicioso. Eu tenho certeza que todos vocês utilizam orégano como tempero, não é mesmo? Então vamos lá. O
orégano não é muito diferente do alecrim ou do manjericão na hora de fazer estacas, certo? Para o orégano, nós vamos então também pegar a parte mais lenhosa da planta, ok? Vocês vão ver que o orégano, diferente do manjericão, diferente do alecrim, a parte herbácea dele é bem a parte apical. E essa parte mais basal, ela é mais resistente, ela é mais lignificada, né? Nós chamamos de lenhosa, então é uma parte mais lenhosa. Para fazer estacas de orégano, nós também utilizaremos então essa parte mais lenhosa. Nós vamos retirar as folhinhas da base. Assim. E vamos deixar 1, 2, 3 geminhas e tirar o topo, certo? E essa é a nossa estaquinha nova de orégano. E agora nós vamos plantar em um vaso. Eu vou então reutilizar essa caneca. Eu quebrei a caneca na semana passada e pensei que ela daria um bom vaso para uma mudinha na minha cozinha. Então, vamos colocar um pouco de substrato aqui dentro. E vamos colocar a nossa estaquinha aqui. Bom, gente, eu coloquei esse orégano em uma caneca, não é mesmo? Então eu vou precisar tomar bastante cuidado para não deixar muito úmido, tá? E isso serve de conselho para qualquer uma das mudinhas que vocês fizerem. Enquanto a mudinha está se desenvolvendo, a gente acabou de fazer as estacas, então enquanto ela está se readaptando a esse lugar novo, esse vasinho novo, esse solo novo, ela vai precisar então que vocês reguem regularmente, tá? Ela vai precisar ficar na sombra, mas depois que ela começar a emitir novas brotações, então o alecrim, não esqueçam, ele não precisa de sol direto, ele precisa estar num lugar com bastante luminosidade, mas não precisa de sol direto. O manjericão, ele precisa de um local com bastante luminosidade e ele pode pegar até 2 horas de sol direto. E o orégano, ele adora sol. Então, se vocês vão fazer uma mudinha de orégano, não esqueçam de deixá-la em um lugar onde ele vai pegar bastante sol. Nesse caso, eu plantei na caneca, então eu vou ter que tomar bastante cuidado para que esse solo não fique muito úmido. Por que a gente precisa tomar muito cuidado para não umedecer demais o solo? Se o solo fica muito úmido, alguns micro-organismos começam a se desenvolver ali, especialmente fungos. E a base, o caule que fica em contato com o solo, começa então a apodrecer e nós perdemos as nossas mudinhas. Gente, o método de estaquia, ele é bem parecido para todas as ervas, tá? Então não esqueçam, se vocês forem fazer a estaquia direto no solo, vocês então vão utilizar as bases mais lenhosas, ok? Limpem a base e coloquem diretamente no solo. Mas se vocês quiserem então enraizar primeiro na água, vocês podem utilizar os raminhos mais herbáceos, como esse aqui, olha só. Enraizar na água é um bom método, mas ele acaba demorando um pouquinho mais do que o processo de estaquia direto no solo, certo? Então vai depender muito de quanto tempo você tem disponível para fazer essas mudinhas, de qual a quantidade de mudas que vocês querem produzir, sejam mudinhas para ter em casa ou então sejam mudinhas para vender. Esse é o melhor método, olha só, fazer pequenas estacas, estacas menores, já com algumas brotações, certo? Com uma plantinha vocês conseguem fazer mais mudas, um maior número de mudas em menos tempo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo!